Alô, dia 8 de abril, não, 15 de abril de 2016. O erro é uma coisa normal no Pulando da Cerca. Pulando da Cerca mais uma vez. O programa Pulando da Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Sultoriense, médico. E pular a cerca por quê? Pular a cerca, a gente consegue ver o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem educação, saúde e justiça. Então, cada vez que a gente convida uma pessoa para pular a cerca, que pode ser sacanagem ou superação, que cada um tem uma história para contar. Eu fiz, eu não fiz, eu quis fazer. No canal comercial, aqueles comuns, é sempre eles, aqui é eu. Eu vivi, eu fiz a minha história, eu participei da história. Então, sempre que a gente convida alguém, que é muito importante, é uma fração importante da população brasileira que há 516 anos vem pulando a cerca com muito prazer e dificuldade. Então, vamos convidar hoje o nosso convidado especial, como todos são, o professor Antônio Serra. Serra, vem pular cerca. Pular cerca, sentar aqui. Obrigado. E vamos convidar o nosso eterno convidado, o advogado mais importante hoje do Brasil, que é o doutor Modesto da Silveira. Pula a cerca, Modesto! Eu sou um pulador. Isso, é o pulador já está eterno. viciado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete à tarde e à noite. Hoje, 6 horas da tarde, domingo, 6 horas da tarde. Vou perguntar ao professor Antônio Serra, que foi emérito diretor do URIACS, da UF em Niterói e Brasil Universo. Lá na China não pode nem saber o que é UF, mas aqui sabe. E professor de filosofia e comunicação. A minha primeira pergunta, fez xixi? Fez? Xixi hoje? Agora? Não, agora não. Não, fez hoje. Já fiz. Já fiz. Normalmente... Nessa idade a gente faz várias vezes. Então, normalmente a pessoa faz xixi antes do programa para aliviar. Não, eu estou também... Aliviado. Também, tranquilo. Modesto fez xixi? Mas claro, isso é preparatório para qualquer trabalho sério, né? Ô Serra, qual é a sua idade? 71 anos. Você tem só? Eu tenho 95. Garoto, é garoto. Podemos dividir aí. É garoto. Serra, você nasceu aonde? Nasci no Rio de Janeiro, na Tijuca. Eu sou tijucano. Como Quer dizer, exatamente, eu nasci na Praça Mauá, na maternidade da Praça Mauá. Mas meus pais moravam na Tijuca. E como é que foi a tua infância no Rio nessa época? Eu morava numa vila, inicialmente, lá na Tijuca, ali perto da Muda da Tijuca. Era uma vila que tinha um nome bonito, chamava-se Bairro Gratidão. Que beleza! Bairro Gratidão. Beleza. E a rua chamava-se, então, Gratidão. Depois ela mudou de nome, passou a ser Rua General Espírito Santo Cardoso. E eu morei ali até 11 anos. Vou te contar um episódio ali muito bonito. A vila, ela começava na rua e tal, e quando chegava no final tinha uma escadaria, e onde tinha 2 casas, né? E aqui tinha as outras casas. E aí quando foi isso eu estou contando um episódio que eu não vi, depois eu conto um que eu vivi.
esse que eu não vi, mas que é muito bonito, que foi quando terminou a guerra, havia um morador da vila, que morava lá no alto, jovem, que tinha sido expedicionário da FEB. E aí o dia que ele voltou, a vila toda se pôs numa fileira e o recepcionou sob aplausos. E aí no final, quando ele chegou, subiu a escadaria, estava a esposa dele, jovem, aguardando, e os dois se abraçaram e dançaram. Foi uma coisa hollywoodiana, foi uma coisa muito emocionante. Então tinha um anjo que se chamava Gratidão. A Exatamente, música. exatamente. Que legal. E o outro episódio? Outro episódio foi uma situação seguinte. Havia na vila um morador que era funcionário da Mesbla, aquela antiga loja de departamentos ali, né? Um passeio. No passeio. E então ele fazia o seguinte, ele trazia todo final de semana uns filmezinhos que ele pegava na Mesbla e tal. E aí se tinha construído lá, eles tinham construído uma grande tela, então nas noites de sábado e domingo, essa tela era encostada numa das casas e todo mundo, às 7 horas da noite, descia com as suas cadeiras e se tinha então sessão de cinema. Passava filme de Carlitos, filme documentário, Cine jornal. Paradiso. Isso. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu vi cinema foi assim, eu vi lá de casa, que eu estava doente, com a garganta ruim e fiquei em casa. Mas eu vi da janela, né, fiquei olhando aquilo, aquela coisa assim, e aí meu pai me contou o seguinte, que junto comigo estava o padrinho dele, que era um senhor maçom, muito tradicionalista, que também foi a primeira vez que ele viu cinema. Então tinha uma pessoa de 80 anos e eu de 2 anos. Vendo pela primeira vez um filme. Ele nunca tinha entrado num cinema. Ele era muito tradicionalista e tal. E a tua adolescência? Depois, quando foi aos 11 anos, meu pai tinha construído uma casa, também na Tijuca, mas ali perto da Praça Santos Penha, ali na Bom Pastor. Que era o seguinte, meu avô tinha, muito antes, comprado um terreno ali na Bom Pastor e fez a casa dele. Depois meu avô ofereceu ao meu pai dele comprar uma parte do terreno e ali fazer a sua casa. E meu pai fez isso e tal, a irmã da minha mãe deu um empréstimo, ele pagou, e não sei o que no final. E a casa ficou lá sendo alugada, até que pareceu que iam vender as casas da vila que a gente morava, e eu mesmo pressionava muito, eu queria morar numa casa, com quintal, não sei o quê. Até, finalmente, 11 anos, nós nos mudamos para lá, e eu vivi ali até 22 anos. Até os 22 anos eu vivi ali. Nessa época, pulou a cerca muito? Eu não pulava cerca, porque ali tinha uma cerca que era que dividia o nosso terreno com o terreno da casa do padre, porque em frente ficava o Asilo Bom Pastor. Uhum. E o pároco, o responsável ali por aquela igreja, era sempre um padre que vinha da Holanda, um estrangeiro. Então ele tinha uma casa e ali tinha duas pessoas que trabalhavam para ele, que era um casal muito curioso, era um português que frequentemente chegava bêbado em casa e tal, o seu Manuel, e tinha a esposa dele que era uma baiana, uma pessoa ótima, que a gente gostava muito e tal. Então eu não precisava pular, porque as coisas boas de lá, que eram as mangas, eles sempre davam para a gente. Eles coletavam as mangas, tá aqui. E você tem uma família grande? Primo, prima? Tem. Você não brincava de médico com as primas, não? Com as primas? Ela ou elas mais brincavam velha. com você? Eu não me lembro muito disso, propriamente, dessas brincadeiras. Mas eu brinco de médico até hoje. É bom. Bom, mas você profissionalmente pode brincar e mostrar o diploma. Além disso.
E o teu lado adulto, Serra, como é que você foi estudar o quê? Direito, né? Eu fui estudar Direito pelo seguinte, porque na época que estava já essa história de vestibular, tudo isso, primeiro, no meu colégio, tinha acabado naquele ano a turma de clássico. Então, Que colégio você era o São José Marista. Sim. Então a gente só tinha a turma de Medicina e a turma de Engenharia. E na turma de Medicina ficavam as pessoas que iam fazer faculdade de Filosofia, Direito, seja o que for. Mas eu escolhi Direito por uma razão dupla. Uma que na época Direito ainda era uma área que você estudava muita coisa. Hoje é muito técnico. A cultura era uma das mas era a cultura geral, né? E segundo, porque eu achava que a faculdade de Direito era a mais animada. E eu sentia que precisava disso. Eu precisava me agitar mais, precisava me expor mais, movimentar mais. Então eu fui fazer Direito. Aí eu fiz o cursinho Hélio Alonso, que foi muito bom, embora eu tenha faltado muita aula e tal. Mas depois tem o reforço que eles davam lá em Marquês de Valença, e aí era ótimo, a gente pegava... Então eu estudei, enfim, aquelas coisas, latim, as provas... Você não tem ideia, o vestibular daquela época, as pessoas hoje não têm ideia. Era outra coisa, né? A gente fazia prova escrita de português, literatura, Começa com latim, francês, inglês, geografia do Brasil, geografia geral, história geral, história do Brasil. Quem passava nisso tinha as provas orais, com a banca de prova oral. Eu fiz isso no Pedro II, foi assim comigo. Aí eu fui fazer Direito e gostei. Entrei em 1963, eu entrei para a faculdade. E aí tive o primeiro ano e tal, né? Professor Pedro Calmon. Pegou uma turma o Mangabeira, Francisco Mangabeira, que era presidente da Petrobras, era professor de economia, excelente professor, excelente. Fui colega de turma do Mangabeira Unger, que na época já era assim, um cobrão, falava alemão, não sei o quê, essas coisas, né? E colega do Bozizio, do Carlos Eduardo Bozizio. Bozizio foi você colega conheceu, era da minha turma. Era da minha turma, foi o segundo lugar do vestibular. E ali estudei. Aí, naquele ano, que foi o ano, enfim, preparatório do golpe, né? Foi o ano que eu comecei a minha politização, que tinha começado um pouco no colégio, etc. E aí foi que eu conheci, através de amigos e de um colega lá, que era o organizador disso, o grupo de Ação Popular. E eu acabei, Ação Popular, AP. Da AP. E eu acabei, enfim, me filiando ao AP, né? E aí isso, já no ano seguinte, com o golpe, redundou em um envolvimento muito grande na vida do diretório acadêmico. E você chegou a ser sequestrado ou preso ou não? Eu fui preso. Preso ou sequestrado? Não, depende. Ele chegou com ordem de prisão do juiz? Não, do juiz não. Isso é que eu falo hoje para as pessoas que falam negócio de golpe, ditadura, tem que graduar esse negócio, porque... A primeira vez foi numa passeata que nós fizemos no dia da decretação do ato institucional número 2. Aquele que acabou com eleição direta, aquelas coisas. Outubro de 60. Aí nós tínhamos feito uma concentração em frente ao CACO, ali na Campo de Santana, e aí eu cheguei, agora vamos para a Central do Brasil, né? Que era era a meca da esquerda, era chegar na Central do Brasil e encontrar os operários, era isso. Aí nós fomos, mas no meio fomos interceptados pela PM, e a PM prendeu muita gente, eu inclusive, eu fiquei apavorado, eu fiquei com medo mesmo. Nós passamos um dia, uma noite lá no DOPS, ali enfim, na Secretaria de Segurança ali. Enfim, não houve nada de especial, houve um interrogatório formal, assim e tal. Depois, aí sim, houve uma prisão que foi muito curiosa, que aconteceu o seguinte. Aí eu já estava bastante envolvido e tal, já era, enfim, já tinha sido presidente do CACO, etc. E estava vendo uma preparação para organizar uma reunião do Conselho da UNE, não do Congresso, do Conselho da UNE.
E nessa época eu estava passando as noites num apartamento que era já a minha mulher. Ainda não estava casado, mas estava. Ela já estava grávida e tal. Então eu passava lá à noite, depois ia para casa, tinha uma vida um tanto dupla. E nesse apartamento, ela tinha ido, era um apartamento que o pai dela tinha deixado. E ela, para dividir as despesas, ofereceu e tal, e tinha uns colegas da faculdade de Direito que estavam lá. Bem, e eles ficavam lá numa parte da casa e tal. Aí, quando foi numa sexta-feira, que estava essa história de preparar o encontro da UNE, eu, de manhã, li no jornal O Globo a seguinte noticiazinha. A Polícia Federal recebeu instruções em Brasília de vir ao Rio prender os organizadores do encontro da UNE. Eu falei, bom, então vamos ser presos. E seria o encontro de que ano? 67. 67. Aí, primeira providência, eu fiz a barba, tirei a barba. Segunda providência, eu peguei um porção de papéis que eu tinha e guardei debaixo do colchão de um sofá na sala. Muito bem. Aí eu fui, quando foi de noite, eu cheguei lá e falei para o pessoal que morava lá. Eu falei que eles eram do Partidão, da dissidência. Eu falei, olha, amanhã vai ter prisão. Ah, mas como é que você sabe? Eu li no jornal, está dito no jornal. Ah, que besteira, não sei o que. Tá bom. No dia seguinte, 7h30 da manhã, tocou a campainha e tal, era a lavadeira que foi lá pegar a roupa. 8 horas tocou, eu falei com a minha mulher, é a Polícia Federal. Aí eram 2 agentes que vinham com uma ordem da Polícia Federal, mas não judicial. E eles foram muito... Não foram nada, entraram, não sei o que e tal. E quem estava lá era eu e um outro que morava lá, que era o Sérgio Marques. Sérgio Marques, depois eu conto. Nós estávamos ali, os outros não estavam lá. Aí, claro, eles foram vasculhar uma opção de coisa. Lá na nossa parte, não encontraram nada. Na parte deles, encontraram tudo. Tinham os arquivos todos do partido. Estavam ali. Do todas PC, as fichas, PCB? tudo, as bases, os secretários, estava tudo ali. Eles pegaram aquilo gulosos, né? Óbvio, né? Quando nós estávamos saindo no corredor, esperando o elevador, chegou um outro que não morava ali, mas que tinha ido ali. Um colega nosso. Aí o cara, o senhor, não sei o que. O garoto fica, não, ele veio aqui pegar a máquina de escrever, que ele vai fazer concurso para o Banco do Brasil, veio treinar da datilografia. Aí ficamos falando com os polícias, ele falou assim, tá bom, tá legal, deixa o seu nome, telefone e pode ir embora. Aí o cara foi. Aí fomos numa Rural Willis e a minha mulher junto, grávida inclusive. Fomos, paramos ali na Polícia Federal, ali na Rua da Assembleia, né? Bom, a Federal, a Assembleia funcionou com vários lugares. Foi na praia, depois foi ali na antiga... Foi ali perto do Museu da Imagem do Som. Isso, foi ali onde hoje tem hoje ali funciona o que, meu Deus? A antiga Casa da França. E depois foi... bom, é isso aí. Foi em vários lugares. Aí aconteceu o seguinte, ali eu e o Sérgio, a minha mulher entrou, foi levada e tal, e nós ficamos na Rural Willis, que estava nos conduzindo, com os guardas e tal, os polícias. Aí nós não sabíamos o que era e tal, aí ela ficou e eles entraram e deram partida. Aí não disseram nada para a gente, e fomos andando. Pegamos a estrada Grajaú, Jacarepaguá. Eu falei, caramba, nós estamos indo para onde? Aí o meu medo é o seguinte, nós estamos indo achei isso, que era para Juiz de Fora, onde tinha a Infantaria Divisionária 4, que era, na época, um dos lugares terríveis. No meio do caminho, eles pararam, compraram sanduíches, fizeram sanduíche mortadela, comeram com a gente, uma maior confraternização. Disseram para onde vocês iam? Não disseram. Finalmente descobrimos que estavam indo para a Vila Militar. E aí fomos deixados no quartel da Polícia do Exército, com uma multidão de gente que tinha sido presa também.
Foi uma operação vasta. E ali ficamos aguardando a vez. Eu fui chamado uma hora lá para um interrogatório e tal. O oficial, ao me interrogar, pegou, tirou da gaveta assim, uma palmatória e botou assim em cima da mesa. E aí ficou perguntando. Eu fui, enfim, me desfazendo das perguntas, etc. Mas a operação não era deles, era da Polícia Federal. Aí nós fomos redistribuídos para vários quartéis. Vocês eram quantos? Olha, eu não sei calcular, mas no mínimo uns 50. Tudo jovem, lideranças. Não, tinha até pessoas um pouco mais velhas. Tinha, por exemplo, um que foi preso, aquele belga, o Conrad Detré. Né? Era o padre, não? Não. Ele era da Ação Católica, mas não era padre. Aí nós fomos, aí foi um grupo que foi para um quartel específico, que era um quartel de tanques e etc. E que era um quartel pequeno. E nós ficamos ali numa cela, eu, o José Marques e o Moreira Franco, na mesma cela. Moreira Franco era meu amigo, companheiro de AP, e eu era amigo dele, assim, conhecia, ia à casa dele, etc. Ficamos os três ali. Depois o Moreira Franco saiu, foi libertado, e ficamos eu e o Zé Marques. Ali nós fomos bem tratados a ponto do seguinte: houve um momento que se apresentou o vice-comandante da Vila Militar. Se apresentou a vocês? Veio com... E chegou, eu sou o vice-comandante da Vila Militar e vim indagar se os senhores estão sendo bem tratados, se sofreram alguma coação, se houve algum ato. Não tinha havido realmente, fora de ser preso sem base legal. Mas isso ele estava falando ali do... Mas você está contando do Itamaraty da ditadura, porque eu conheço... Não, mas enquanto isso, estava atuando lá uma outra figura, tentando atuar, que era o capitão Zamitch. Em outra realidade. O Zamitch estava lá, mas ele não conseguia entrar na jogada, porque a Polícia Federal fez cercou, era coisa dela. Então, nós ficamos ali, então era assim, a gente ficava ali e tal, quando chegava 1, 2 da madrugada, a gente era acordado, colocado num caminhão que saía desembestado e íamos para o centro de interrogatório. Ali nessas celas nós não podíamos ler nada. Então, a única coisa que a gente conseguia ler era que os militares ali, os soldados, nos emprestavam umas fotonovelas, que na época era uma coisa que se lia muito. Então a gente ficava lendo fotonovela. Aí eu brinco o seguinte, porque foi ali que o Sérgio Marques se interessou por fotonovela e hoje ele é autor de novela, famoso. É um escritor de novela. Foi ali que ele descobriu essa vocação dele. Ô Serra, antes... Estou falando demais. Não, tá bom. Até de menos. Tem mais o que falar. Conhecendo o Serra, duas perguntas. Como é que você entrou na UF? E o seguinte, hoje o doutor Modesto lembrou que foi o assassinato do Lincoln. Sim. Metaforicamente, está tendo um assassinato na democracia aqui no Brasil. Eu queria que você falasse rapidamente a tua entrada na UF e depois colocasse a questão do Brasil hoje na tua visão. A entrada na UF, quer dizer, quando eu acabei não concluindo o curso de Direito, porque... em função da atividade que a gente teve lá contra o ensino pago, que começou a ser cobrado, a universidade, né, começou a haver pagamento, e eu participei da campanha contrária e tal. Em função disso, quando terminou o negócio, eu e outras pessoas, Walter Bez e outros, nós fomos suspensos da faculdade. Suspensos, no meu caso do Bez, por 6 meses. De tal forma, quando eu voltei, já não tinha várias outras pessoas, aquilo me deixou muito desencantado e tal, e eu também já estava tendo que cuidar de família, filho, trabalhar, parei o curso e larguei. Meu pai insistia muito que eu atividade política
Não. Depois de um tempo eu larguei também. Depois de um tempo eu larguei. Porque não estava dando mais e depois ainda tive... Né? Não, e depois ainda... aí eu entrei, fiz vestibular, entrei para filosofia, na UERJ. Era ali do lado do Lafayette. Lá eu tive atividade no política e tal. Mas aí veio o ato institucional número 5. Isso já em 68, exatamente. Algum tempo depois. 13 de dezembro de 68 exato. Veio o ato institucional número 5. Bem, e foi isso que eu estava já com um inquérito e processo na Justiça Militar. Qual foi? Eu fui um processo, isso para chegar na UF, era um processo que se prolongou até 1971. É uma coisa que, inclusive, me dá muita honra, porque eu estive sentado naquela mesma bancada que a presidente Dilma esteve sentada, na 2ª circunscrição da Auditoria Militar. Então você já pegou a Auditoria Militar. Peguei a Auditoria Militar. Porque no começo era Justiça Normal comum. Sim. Depois, a partir do AI2, passou para a competência da Justiça Militar. Você já pegou Justiça Militar? Eu peguei a Justiça Militar. Mas quando você foi preso, a competência já era da Justiça Militar ou ainda era da Justiça comum? O inquérito foi em 67. O inquérito foi logo para a Justiça Militar. Pouco tempo depois a gente já estava sendo uma parte, né? Não todos, mas uma parte denunciada. Você pegou, como eu ia dizendo, Itamaraty da ditadura, claro, que não tem nada a ver da verdadeira ditadura. Porque enquanto isso acontecia com esse grupo de amigos seus, a grande maioria, os milhares, sofriam tanto. Eu sei disso. Se eu descrever aqui, eu sei disso. Muita gente pode até duvidar. E era até, na época, difícil pessoas, até meus pais, acreditarem, que era uma coisa tão desproposital. Mas aí, bom... Não, eu entrei na UF por isso. Eu terminei o curso de filosofia, finalmente, fui absolvido lá na Justiça Militar. Então, só aí eu podia tentar vir para a UF. Aí eu vim, entrei para a universidade para dar aula, que na época a filosofia não tinha muito espaço e tal, então era mais a comunicação que estava crescendo. E meu cunhado era professor, ele tinha sido demitido em Brasília, por conta lá das coisas de Brasília, tinha vindo para cá. Ele, Nelson Pereira dos Santos, uma opção de gente. Então ele estava diretor do Instituto de Arte e Comunicação e estavam convocando muita gente para dar aula. Aí eu vim e comecei a dar aula em 1972. Aí eu apresentei... De filosofia, não? Era geral e tal. Aí, na época, para você ter o contrato, você tinha que apresentar o atestado ideológico. Exatamente. Aí o que eu fiz foi o seguinte, eu fui lá na Secretaria de Segurança, aqui de Niterói, e pedi o atestado e consegui. Consegui por quê? Porque era Estado do Rio. E a minha ficha era no Estado da Guanabara. Mas eu consegui. Aí, no ano seguinte, teve a renovação do contrato, eu consegui também, novamente. Quando foi a renovação definitiva, que era a última renovação, e logo em seguida a gente ia ter concurso público, tinha havido a fusão do Estado do Rio. Houve a fusão e com essa fusão eu já não conseguia mais o atestado, que tinha que pedir no Rio. E aí eu fiquei meses atrás dessa história e tal, até que saiu a minha demissão. No primeiro dia que eu fui dar aula, durante a aula, era um sábado de manhã, um funcionário me chamou na porta e disse, professor, aí mostrou o boletim de serviço, eu estava demitido. Aí eu voltei e comuniquei à turma que essa era a minha primeira e última aula. Ué, mas eu acabei de saber que fui demitido, como temos aula até meio-dia, vamos concluir a aula. Aí continuei dando a aula. Aí na sala estava, como calouro, tendo aula, o Fábio Barreto, filho do Barretão, o filho mais novo. E ele começou a se levantar, é um absurdo, não sei o quê, se revoltou, foi de uma solidariedade enorme, me levou lá na casa dele, foi uma pessoa notável, foi uma pessoa de grande, naquele momento, né? Ele até depois largou o curso. Então foi isso, aí eu fiquei na UF, fui demitido,
fui dar aula em faculdades particulares, etc. Encontrei assim algumas pessoas de enorme receptividade, generosidade, principalmente o professor José Carlos Rodrigues, que eu tinha conhecido na Estácio, e ele depois saiu, foi para Hélio, ele me chamou para ir para Hélio Alonso. Chamou o Ivan Cavalcante Proença também, que era outro que era um perseguido sério e tal. E aí foi em 80 que aí eu voltei para a UF, ainda como professor contratado e tal, ainda fiquei um tempo. Depois teve o ministro da Educação, o Ludwig, que enquadrou todo mundo e tal. E aí eu fiquei até a aposentadoria ano passado. Né? O professor Serra tem um enorme grupo de fãs aqui na universidade, pelo seu caráter, pela sua cultura, pela sua inteligência, pela sua solidariedade. O Serra, que eu sempre vi, era o professor que estava de bermuda e de cachimbo. Eu usei muito cachimbo. Você usava cachimbo? Eu fumei muito. Nunca vi o Serra no terro, nada assim mesmo. Bermuda, camisa. E o cachimbo? É um professor acima da média desse perfil. Serra, eu, aproveitando a presença do Modesto, queria perguntar a você qual é a tua visão dessa posição que o Brasil está atravessando nesse momento exato, metaforizando o assassinato do presidente Lincoln no teatro no século passado. A tua visão é importante. Você é um homem que viveu isso, é professor de filosofia, pode trazer outra visão aqui no Pulando da Cerca. Eu posso dizer, primeiro, de um ponto de vista, começando por um ponto de vista pessoal de sentimento, desde ano passado, eu e milhões de pessoas, mas a gente vem vivendo essa situação de uma forma muito ansiosa e angustiada. E isso é objetivo, ou seja, são sentimentos que nos acompanham desde que a gente acorda, inclusive no sono. À noite retrasada, até conversei com os amigos, eu sonhei com a Dilma. Tive um sonho com ela, e não foi um sonho político, foi um sonho humano. Entendeu? De eu querer protegê-la, foi uma coisa assim, de eu colocá-la aqui no meu colo, dela dormir. Você sonhou quando esse sonho? Foi anteontem. Agora? Anteontem. Porque isso tudo mexe com coisas da vida da gente. Porque, veja, a nossa vida, eu e muitas pessoas, nós apostamos o caminho da vida, além das coisas mais pessoais, as coisas que a gente quer fazer, etc., mas nós apostamos no andamento dessa sociedade no sentido de quê? De duas coisas, basicamente, né? Liberdade e justiça. Liberdade e justiça social. Quer dizer, isso que a gente apostou, a ponto, inclusive, de fazer críticas a todos indiscriminadamente que quisessem, por exemplo, colocar a liberdade como plano secundário. Sempre fui contra isso. Sou a favor da democracia, nunca fui a favor das ditaduras de esquerda ou de direita, etc. Esse é um ponto. E a outra, a questão da justiça e da inclusão social. O aspecto da inclusão social, ele foi o tópico principal deste século. Não que isso antes não se falasse, etc., mas foi a oportunidade desse século. De tal forma, lhe digo, quando houve a eleição, a primeira eleição em que o Lula ganhou, durante a eleição, um amigo meu, colega meu, chegou para mim e disse assim: você acha que se o Lula for eleito, nós, professores, vamos ter melhores condições, a universidade? Eu falei assim, olha, eu não estou interessado nisso. Para mim isso é secundário. Se ele conseguir abrandar, começar a criar as pontes neste abismo social que é o Brasil, para mim eu já estou satisfeito. Se ele não fizer nada pela universidade, nem para os professores, dane-se. Olha, você puxou um tema eterno, né? Esse é o ponto principal, porque a essa altura da vida, eu falei, eu não posso continuar vivendo num país que é humilhante você ter as pessoas em condições como elas vivem.
De tal forma, e eu pensava assim, isso não vai ser uma coisa de um governo ou de 2 mandatos, isso é uma coisa que o Brasil precisa investir durante muito tempo. Já vinha, de certa forma, investindo, eu não nego nisso, o Brasil teve, pelos exames que a gente vê da ONU, etc., um andamento de... Enfim, mas era uma oportunidade disso ficar mais focado, mais eloquente. Muito bem. Segundo ponto, isso nos deu uma energia muito grande. Então, quando já em outro momento começou a vir coisa para a universidade, o projeto da universidade, e particularmente o chamado Reúne, eu fui entusiasticamente favorável. E enfrentamos aqui uma oposição ferrenha de setores de esquerda, que se opunham a esse projeto. Eu tive embates muito grandes, etc. Isso foi muito desgastante, etc. Mas não quero discutir, são as posições que as pessoas têm e tal. Então, eu lhe digo uma coisa para vocês dois. Quando chegou num certo ponto, que eu já estava, digamos, me aproximando da aposentadoria, politicamente, a minha sensação é que o Brasil, esse foi um equívoco que todos nós tivemos, o Brasil já havia equacionado o seu dispositivo de andamento. Seu dispositivo de andamento. Em nível de liberdade, justiça e inclusão social. Isso estava, digamos, equacionado. Não resolvido, claro que não. Estava equacionado. Quer dizer, mesmo que houvesse alternância de partido no poder, é isso mesmo, mas a pauta seria por aí, com ênfase aqui, ênfase ali, etc. Muito bem. Então, isso, quando começaram as manifestações em 2013, causou uma surpresa. O que houve? E foi difícil entender aquilo. E a minha interpretação otimista era a seguinte, não, foi até o fato de um número enorme de pessoas começarem a ter a oportunidade do usufruto daquilo que até então era exclusivo de uma minoria, que levou essas pessoas, de um lado, a querer mais e, de outro lado, se sentir autorizadas a reivindicar. Então, é positivo, é assim mesmo, né? Estamos aí na dinâmica social. Eu sempre tive, a partir de uma época uma dificuldade, uma resistência muito grande a pensar as coisas como processos inteiramente manipulados, forças ocultas, imperialistas, porque aí você retira completamente a possibilidade da intervenção humana, você vira um boneco, esperando quem é que vai me dar a ordem. Não, eu penso como dinâmica social. Então, eu não demonizei esses movimentos. Havia excesso, não sei o quê, mas achava que aquilo tinha que ser bem tratado, bem respondido. Acho que não chegou a se fazer isso. Acho que isso, principalmente, em relação à parte assim, de serviços públicos, etc. Eu era funcionário, eu sei problemas do funcionamento do serviço público. Um outro aspecto que depois combaliu muito foram as revelações que começaram a respeito das questões da Petrobras, etc. Tudo isso foi muito doloroso. Não podemos apagar isso, não podemos desconhecer isso. As coisas estão aí, temos que tratá-las todas. Isso foi uma coisa que eu aprendi no exercício, digamos, intelectual, no exercício do estudo, do conhecimento. Você não pode chegar e dizer, não, essa página do livro não me interessa. Interessa que não, eu tenho que ver tudo. Tem que examinar tudo. E começou com o mensalão. Começou com o mensalão. Então, essas coisas todas, nós não podíamos, era o meu pensamento, simplesmente agir como numa sala onde você tem um corpo, um cadáver, e você ignora, pula o cadáver, entendeu? Fala do tempo, não, temos que falar disso. Por outro lado, o que eu acho? Isso tudo permitiu a emergência de cantos de uma série de forças, estas sim, fortemente reacionárias, forças que não toleravam, digamos, esta ascensão social, porque toda ascensão social, ela não é simplesmente aparecer mais gente que entra aqui nesse território. Há deslocamentos, há também quem sai. Isso muda as relações sociais. E isso, passa a ver diferente para muitas pessoas, era doloroso. Doloroso. Veja bem, um episódio menor. Veja quantas pessoas, por exemplo, se sentiam prejudicadas porque havia sistemas de entrada na universidade por cota. É como se dissesse, o seu mérito não vale nada, aquele ali vai entrar igualzinho você. Quer dizer, a falta de uma percepção do andamento. Não vou falar de sentimentos pessoais, isso aí cada um tem.
o que eu digo é que há uma dinâmica da sociedade que você não impunemente não movimenta pessoas para entrarem em campo, porque você sabe que outras vão se ressentir. É como você está num ônibus mais ou menos confortável e de repente para num ponto, entra um bando de gente dentro do ônibus e você já não tem mais o conforto, você tem, entendeu? Isso tudo são fenômenos. Isso tudo, por sua vez, veio sendo acirrado e capitalizado com o propósito de uma mudança, de uma reversão. Não é apenas questão de mudança do enfoque econômico, das contas públicas, tudo isso é possível equacionar. Veja, eu me lembro, assisti a passagem de cargo do Pedro Malan para o Palotti. Eu achei aquilo fantástico, como havia um equacionamento de manter a questão do potencial de contas públicas. Tudo isso é fundamental, isso não é uma coisa inventada, isso é uma coisa que existe. Claro que tem que ser examinado a cada momento, cada caso, as principalidades. Mas o fato é que começou a existir, vamos dizer assim, grupos que viram nisso uma oportunidade de uma reversão muito grande. E aproveitando, quer dizer, tentando capitalizar estes sentimentos agonísticos, eu diria assim, sentimentos de ressentimento, sentimentos de achar que o outro que recebe uma bolsa é um aproveitador, e aí junta as coisas dos aproveitadores nos outros esquemas e faz um bolo só. E isso tem pouco esclarecimento. Nós somos uma sociedade de pouco esclarecimento. A história se esquece com muita rapidez e não se discrimina, não se oferece uma análise para as pessoas saberem que as situações humanas são muito complexas, que quando vem uma coisa, vem uma opção de outras coisas juntas, e é preciso estar sempre separando. E o principal é o seguinte: esse país tem que manter a sua possibilidade de ter muitas formas de muitas correntes políticas convivendo. Você fez Isso é fundamental. Isso é que nós não podemos perder, porque no dia que uma parte ficar dona de tudo, é o silêncio e a imobilidade. É o quê? É o silêncio e a imobilidade. Muito bem. É isso que é importante. Você fez uma exposição, uma visão muito interessante, que circundou a sua fala inicial. Liberdade, justiça e inclusão social, que é o sonho das pessoas de bem, correto? Que é liberdade, que é justiça e logo para isso precisa de inclusão social. E que é a luta que foi sempre perseguida pela minoria que não quer liberdade só para um pequeno grupo. Sim. Justiça, entre aspas, para esse grupo e sem inclusão social nenhuma, correto? Essa é uma realidade do Brasil e do mundo, e toda ditadura, como agora eu vejo uma ameaça transparente, né, de que pode haver de novo um retorno àquela série de golpes que a humanidade vem sofrendo periodicamente, e sobretudo do Brasil a partir de 64, né, com a série de golpes ditatoriais pela América Latina e pelo mundo afora. E de vez em quando vem essa onda, correto? Uhum. Eu estou temendo agora, diante da nova realidade e manifestações do poder econômico, que isso possa surgir ignorando a justiça e ignorando a própria lei. Quando você defende qualquer solução através da lei, geralmente não tem grandes problemas. Por quê? A lei tradicional que tenha sido votado por um legislativo tem um caminho razoavelmente aceito pela sociedade, correto? E os golpes ocorridos no Brasil e no mundo violentam isso tudo. Agora, por exemplo, você vê, se tudo fosse ou vier a ser resolvido através da lei estabelecida a partir dos princípios constitucionais, a sociedade aceitará melhor e poderá até colaborar para a perfeição desse movimento.
o que eu temo não esteja ocorrendo agora, uma nova tentativa de golpe sutil. Veja bem, Modesto, o que eu acho que há em pauta agora, e é o grande problema, enfim, nesse domingo, é que há uma insegurança, mesmo em parte daqueles que até vierem a votar a favor do impeachment, uma insegurança muito grande quanto à propriedade desse voto. Porque há um fato notório desse voto a favor do impeachment. Estou falando do ponto de vista, quem é contra, é contra. Porque há uma coisa óbvia. No frigir dos ovos desse país, você tem um número enorme de personalidades que constam dos processos, ou como suspeitos, ou como já alguns comprovados. Esse processo que vai ter domingo, essa votação, se diz respeito a uma pessoa que não tem a respeito dela nada comprovado. Não, é verdade. Então, isso é um paradoxo inaceitável. Claro. Isso exigiria do Congresso dizer assim, olha, nós não temos condição de votar sobre isso, porque essa pessoa não é portadora dos índices de crime que nós temos, inclusive quem vai estar presidindo a sessão. Então, a propósito disso. Então, quero dizer o seguinte, eu acho que não vai ser aprovado, porque é muito difícil conseguir esses votos e as pessoas vão carregar pela vida um sentimento forte de culpa, porque a figura que está ali é uma figura que já não é mais a Dilma do PT, não é mais a Dilma do Lula, é uma figura humana que está emparedada ali, que está colocada numa situação última e que isso é indigno, Eu acho, inclusive, o seguinte, ela está ali porque nós votamos, não digo apenas quem votou nela, quem votou naquela eleição elegeu, como se tivesse sido eleito o Aécio, eu diria, é o presidente que foi eleito por nós. Muito bem. Então, agora, o conserto desse negócio tem que ser feito por ela e por todos nós. Então, olha só, vamos terminar o programa, que a hora é finita. Vamos valorizar o não assassinato no teatro que se chama Brasil da Democracia. Vamos terminar colocando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Com o Brasil também. Valeu! Valerá.